Sejam bem-vindos, estamos aqui no ILAB Segurança 2025, no CICB Brasília, e temos a honra, mais uma vez, de receber aqui um convidado super especial, meu grande amigo Arthur Bernardes, que é diretor-geral da Axon Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, comandante. É sempre bom estar aqui com vocês. A honra é minha, né? É um prazer estar de volta, a gente tem uma parceria de longo prazo. Vocês são talvez o principal canal, né, de comunicação nessa área, e para a gente é um privilégio estar aqui mais uma vez. E a Axon sempre, né, presença marcante em todos os grandes eventos que acontecem na segurança pública brasileira. O ILAB é um marco nesses grandes eventos, dado o objetivo, né, do CONCESP de condensar, né, em um evento como esse as principais autoridades da segurança pública, as principais empresas, e a Axon está aqui, né, apresentando as suas diversas tecnologias. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Arthur e outros integrantes da Axon, então conheço bem tudo aquilo que a Axon pode oferecer. Um grande estúdio, né, Arthur? Apresentando para os especialistas, para as autoridades que estão aqui em Brasília, nesse grande encontro que é o ILAB. Sem dúvida, sem dúvida. O encontro, né, aqui do Instituto ILAB, uma organização excepcional, eu diria, em termos também de mobilização de pessoas relevantes, de autoridades, de especialistas da área. Então, para a gente também é uma honra, um privilégio estar aqui, poder participar, poder estar com uma presença relevante. Estamos com o nosso stand, já convidamos todos desde já, as autoridades e todos os demais, a passar no nosso stand. A Axon, eu sempre falo, começa apresentando um pouco a gente, para quem não nos conhece, nós somos a antiga Taser Internacional, a mesma empresa, e hoje a gente tem um portfólio de produtos gigantes. Os que já viram o podcast já ouviram um pouco isso, mas porque estão vendo pela primeira vez, é sempre importante dizer. Hoje a gente é o maior fabricante e fornecedor mundial de câmeras corporais. Hoje as nossas câmeras têm inteligência artificial. Elas já conseguem escrever o boletim de ocorrência para o policial, o termo circunstanciado. Elas conseguem traduzir mais de 60 línguas simultaneamente para cidades que têm, sobretudo, muito fluxo de pessoas por negócios ou por turismo, né? É bastante relevante. Elas são, de novo, hoje uma ferramenta de IA. Talvez a grande ponta de avanço de inteligência artificial seja nesses sensores, né? A gente traz aqui para a feira também, primeira vez no Brasil, a nossa viatura modelo, repaginada, atualizada, não só com a câmera de viatura, que nós já tínhamos, que detecta a placa até 200 km por hora, em 3 faixas simultâneas, não só com a conectividade Starlink, nós somos parceiro global da Starlink, agora também trazendo um sensor antidrone. Então é uma unidade móvel de detecção de drones. No ambiente geopolítico, né, mundial hoje, e até de segurança pública, os drones já são uma ameaça gigante. É um problema que muitas vezes a gente não tem nem dimensão do tamanho do problema, porque esses sensores ainda são relativamente pouco utilizados, né? E muitos deles são fixos. Então imagina num grande evento, se você tem um protesto na Paulista, um show na praia de Copacabana, ou numa grande capital do norte, nordeste, sul ou norte do Brasil. Um drone que esteja voando lá, que possa trazer uma ameaça à população que está lá tranquilamente curtindo o seu momento de paz, pode ser um grande problema de segurança pública. Então essa unidade móvel pode ser exatamente para esse caso. Tem algumas novidades interessantes, fora as soluções que a gente já tinha de centro de difusão de informações confusos, de toda a parte também de dispositivos de automação. A gente também, recentemente, terminou a aquisição de uma empresa chamada Carbyne. A Carbyne, junto com a Prepared AI, que é outra empresa também que a gente adquiriu recentemente, elas são empresas para gestão de centros de atendimento de emergência. Então, o 190, o 192, o 93. Basicamente, você coloca inteligência artificial e integração de ecossistema agora também no atendimento de emergência. Então, imagina um cenário, muito resumidamente, que você tenha 10 ocorrências e tem, claro, um ser humano atendendo um telefone e tem 10 chamadas na fila. A primeira chamada é, talvez, não sei, uma discussão em família. Está tendo quebra-quebra, alguma coisa na casa de alguém, um vizinho ligou. A 10ª que está lá na fila é uma briga de bar. Então aquela briga de bar vai passar em prioridade para ser a mais importante, aquela briga de família vai chegar em segundo lugar no atendimento. Só que aquela briga de família de repente virou um caso potencial, não sei, de feminicídio. Violência doméstica e com uma arma, por exemplo. O atendente está atendendo a briga de bar. Ele não sabe o que está acontecendo naquela segunda chamada, que ela está na fila, porque ela, em teoria, a escalada tinha sido menos intensa do uso da força ali. Então o Carbyne, basicamente, ele consegue ficar ouvindo simultaneamente essas inúmeras chamadas com um agente de inteligência artificial e ele vai sinalizar, olha, essa ocorrência aqui escalou. Ele vai pegar isso, vai transcrever automaticamente todas essas chamadas, vai inclusive fazer tradução, se por exemplo, não sei, uma família de bolivianos em São Paulo
ou de venezuelanos em algum outro estado do Brasil, qualquer outra nacionalidade, né? E o atendente não necessariamente fala espanhol. Ela consegue pegar aquela língua, traduzir com inteligência artificial e também fazer esse atendimento, facilitar o atendimento para o ser humano, né, que está fazendo um atendimento de emergência, que faz um trabalho essencial e que muitas vezes não tem uma ferramenta tecnológica para isso. O Carbyne vai resolver esse problema. E a gente está trazendo isso também aqui no Brasil, também aqui para a iLab. Não, e é interessante perceber na sua fala, Arthur, né, e dado o alcance daquilo que se propõe o Concesp através do iLab, justamente isso, de apresentar para a sociedade brasileira, para os profissionais de segurança pública, o que há de ponta em termos de segurança pública. E você descreveu, e eu sou prova em conteste, né, que estou sempre nos eventos, então a gente tem sempre percebido nos estandes da Axon sempre essa valorização de trazer toda essa tecnologia embarcando na viatura. Nós costumamos dizer, né, a gente às vezes brinca, né, o policial abarca, né, é o segundo lar do policial. E nada mais lógico, dentro da modernidade, daquilo que a gente chama, né, concepção de cidades inteligentes, a gente sabe que hoje a viatura, o policial, em virtude da falta de efetivo, né, as polícias no Brasil inteiro sofrem da carência de efetivo, e nada melhor do que as tecnologias incorporadas às viaturas para que elas possam atender o maior número de pessoas e, obviamente, se utilizando, como você bem disse, da inteligência artificial. Sim. Então a gente tem a prova aqui, né, a demonstração clara de como você consegue incorporar toda essa tecnologia que você bem mencionou na viatura do policial para que ele possa, se utilizando dessa viatura, ancorado e albergado por uma central de controle, possa entregar o melhor serviço para a sociedade, sempre perspectivando também a segurança desse policial que está embarcado, né? Sem dúvida. A tecnologia é um potencializador, né? Ela basicamente vai dar mais condição, são os superpoderes, né, se você quiser, do ser humano através da tecnologia. Nós nos comunicamos a quilômetros de distância com uma pessoa com um telefone, com uma tecnologia jamais difundida, né? E isso, se você pensar, é quase um superpoder. Então a gente potencializa os poderes naturais através da tecnologia. Pensando de novo no cotidiano policial que está no patrulhamento numa viatura. Ele, claro, vai estar escaneando para ameaças, potenciais crimes, etc. Mas é um ser humano. O olho humano vai ter uma limitação, não tem como, né? Somos seres falhos nesse sentido. Então, digamos que ele tem um alcance de 50 metros de visão, que já é bastante grande. 100 metros, se ele tiver realmente um olhar muito afiado, né? O que acontece a 150 metros, ele não vai detectar, ele pode estar passando por ali. E qual a capacidade real de cobertura das viaturas, né? Então, assim, pensando realmente do ponto de vista prático, o nível de cobertura de um patrulhamento, ele é severamente limitado pelas limitações inerentes do ser humano, né? Então, a tecnologia serve para ir além dessas limitações. A gente ouve relatos, né, do passado do policial que tinha uma pranchetinha com a placa do carro comprado, né? Que ia lá tentar fazer o melhor trabalho possível com os meios que ele tinha. Mas se tiver algum meio melhor para permitir ele fazer um trabalho ainda melhor, facilitar, porque obviamente cansa também nessa checagem constante, para tirar um pouco essa carga dele, para usar a energia mental e física dele em outras atividades, por que não, né? E aí entra, por exemplo, a câmera de viatura, ela vai automatizar o que antes era feito na prancheta. Então, ela literalmente está lendo 3 faixas ao mesmo tempo, o policial não tem capacidade de ficar escaneando 3 faixas simultâneas, né? E se passar um carro 200 por hora, o policial não vai conseguir ver, ele é um ser humano como qualquer outro. Então, a tecnologia vai conseguir. Então, hoje a nossa Axon Fleet, né, que é a nossa Axon Frota, se você quiser uma tradução direta, ela é feita para frota de veículos para fazer deles um alcance maior. Se tiver um roubo acontecendo, um roubo do celular, de uma bicicleta, algo do tipo, essa câmera móvel vai conseguir captar isso e conseguir documentar isso e apoiar o trabalho policial. Se tem um carro roubado, um sequestro relâmpago, o Copom pode, ou o Centro de Comando e Controle, como se chame, o Centro de Apoio Operacional do seu estado, da sua cidade. Ela automaticamente recebeu um relato por 90, pegou o Carbyne, por exemplo, lá relatou que a placa, meu pai foi sequestrado. Você consegue digitar um atendente que a placa XY0234, ela é alvo de um sequestro relâmpago, e automaticamente isso vai sincronizar com todas as viaturas que sejam viaturas inteligentes, né, que não sejam viatura básica. E vai começar esse escaneamento. Isso pode ser feito por uma câmera fixa? Claro que pode. A cobertura de câmeras fixas ainda é relativamente restrita. E mesmo assim, elas vão ser fixas, como o próprio nome diz. Imagina um cenário agora que o criminoso vai roubar um carro, tentar fazer um sequestro relâmpago numa área que tem essas câmeras fixas. Ele mais cedo ou mais tarde vai entender que ali ele pode ser pego e vai para outro lugar. Só que ele não pode escapar da câmera móvel. A mancha criminal foi para um bairro 2, ao invés do bairro 1, onde tem as câmeras, o bairro 2 não tem. A viatura vai atrás, a câmera fixa não vai.
Então ela consegue potencializar essa cobertura, ser uma cobertura flexível, móvel e praticamente com as mesmas capacidades de uma câmera fixa. Então é extremamente necessário a gente entender a tecnologia como um investimento, porque essencialmente somos seres biológicos limitados, a tecnologia vai nos potencializar, vivemos em cidades gigantes, né, que imaginam cobrir uma cidade inteira com câmeras fixas, tem seu custo. É importante que nos pontos mais quentes tenha, mas que você tenha também, elas são complementares, não são substitutivas, né? Mas que você tenha também a possibilidade de ter a atenção móvel. Falando das câmeras fixas, inclusive, uma outra novidade também, que a gente está lançando muito em breve, também a nossa câmera fixa, chamada Axon Outpost. Então, a gente também vai ter uma solução para a parte de câmeras fixas, que a gente não tinha até o momento. Então ela faz, falando de cidades inteligentes, ela tem alimentação por energia solar, então até em áreas remotas ela funciona. Ela tem conectividade através de Starlink ou 3G nas áreas urbanas, ou 4G. Nas áreas urbanas ela consegue via LTE, nas áreas remotas você pode integrar com uma Starlink. Então áreas fronteiriças também dá para fazer. Então imagina uma cidade que para realmente ter um nível de proteção, de tecnologia e segurança, possa ter câmeras fixas e também as câmeras móveis, não trabalhando de forma separada. Tudo integrado, por exemplo, no nosso centro de fusão, que é o Axon Fuso. Ele vai colocar num lugar só câmera corporal, câmera de viatura, câmera fixa, drone, câmera, qualquer celular de um policial vira uma câmera, qualquer celular de qualquer cidadão, inclusive, vira uma câmera para a polícia. A gente sempre fala da inteligência situacional, né? Imagina um cenário, não sei, um roubo a banco ou qualquer outro tipo de atividade criminosa, uma tomada de cidade ou algo do tipo. Muitas vezes o policial vai na ocorrência sem saber o que está acontecendo, vai de novo pelo serviço, a dedicação ao serviço. Mas eles colocam muito risco, não sabe se o criminoso está com uma arma curta, uma arma longa, se ele está, não sei, com explosivos até, né, que já foram utilizados nesses casos. Então agora imagina o cenário que o cidadão, que a gente viu vários vídeos, né, do cidadão gravando no celular, o pessoal passando com um carro, com inclusive outros cidadãos em cima, usados como escudo, né, por esses criminosos. Imagina que esse feed desse celular do cidadão que está dando esse live ali do que está acontecendo, possa parar na central de comando e controle ou possa ir direto para o celular do policial que está indo atender a ocorrência. Isso o Fuso vai proporcionar. Então, resumindo, é um ecossistema de novo de sistemas móveis, sistemas fixos, que vão dar esses poderes adicionais, essas capacidades adicionais para o policial poder servir melhor a sociedade e voltar seguro para casa. E Arthur, interessante de tudo que você está apresentando, e você falou bem, usou a expressão ecossistema, né? E esse é o grande diferencial da Axon. Nós sabemos que existe uma série de tecnologias hoje, várias empresas que obviamente ofertam esses serviços às forças de segurança. A Axon ela andou muito bem no sentido dela, obviamente a partir da aquisição de empresas, né, trazendo essas tecnologias, incorporando elas, obviamente também tendo o cuidado de fundi-las, né, naquilo que a gente chama de Axon Fusos. Existe uma questão também que é essencial, sobretudo no Estado Democrático de Direito, que é a questão da cadeia de custódia, né, e a gente tem o Axon Evidence, né, e é justamente a preservação das evidências para preservar também o policial, o profissional de segurança pública, preservar a sociedade e também ter um registro adequado, tangível de tudo aquilo que foi tudo que aconteceu em uma ação policial. Isso é muito importante. Então, essa integração, esse pacote, esse ecossistema, uma das maiores dores que a administração pública tem, e a gente sabe que os recursos, não só humanos, mas orçamentários, são cada vez mais escassos. Né? Então, nada mais lógico do que a adoção por parte da administração pública de decisões em que você possa agregar num ecossistema que se converse, porque o pessoal que é da administração pública um pouco mais tempo sabe que às vezes, infelizmente, a administração ela investe em determinados recursos que precisam de atualização, aí você compra uma tecnologia, ela não conversa com essa outra tecnologia, ela é abandonada e a gente vê os nossos recursos aí indo para o ralo, né? Então, nada mais lógico do que você conseguir enxergar soluções para a segurança pública que se conversem, que sejam integradas e que possam também assegurar essa cadeia legítima da custódia, né, das provas. 100% certo, essa é a grande preocupação realmente, porque não adianta nada, claro, adianta, claro, você ter inteligência situacional, já ajuda muito nas operações, mas para propósitos de processamento posterior daquele crime, né, não só reagir ao crime, mas punir o crime, tem que ter cadeia de custódia, não tem como, né? A velha câmera baratinha, né, ela sempre vai te entregar
algo proporcional ao nível de investimento que você faz nela, né? Então, muitas vezes, quando você realmente precisa fazer a persecução penal, ela não dá uma cadeia de custódia real e qualquer advogadozinho de porta de cadeia consegue desmistificar aquilo e colocar... Desqualificar. E colocar por chão todo o trabalho da polícia. Então, para que o trabalho possa ser processado posteriormente, tem que ter as ferramentas corretas para essa captura, armazenamento, compartilhamento e processamento das imagens. Aí que entra a parte de cadeia de custódia. Não é um detalhe, né? É essencial. É talvez o mais importante, ou tão importante quanto a inteligência situacional, o tempo real, é o pós-fato, né? A gente não quer que o policial tenha que ficar enxugando gelo, né? Ninguém quer, né? A gente quer uma sociedade segura e para isso tem que ter um processamento efetivo pelo sistema de justiça. E aí isso consegue ser feito com a cadeia de custódia. É importantíssimo o ponto que você levantou, Coronel, sobre a parte de integração de soluções. A interoperabilidade é muito importante, né? Então, da perspectiva das empresas, muitas vezes elas estão olhando para a própria solução, mas da perspectiva do usuário, são as ferramentas que ele tem para usar no dia a dia. Então, elas deveriam poder se comunicar. Hoje a gente tem uma postura, através do que começou com o Fusus e também das câmeras corporais anteriormente, de ter um sistema aberto de inovação. Então, o Fusus não integra só, vamos ter as câmeras Axon Outpost, se eu puder de novo ter uma integração ainda mais profunda com elas, ótimo, né? Mas ele tem uma integração com mais de 20 marcas diferentes. Então é um ecossistema aberto, se é uma câmera da Bosch, uma câmera da Axis, elas integram também com o sistema Fusus. E isso é uma postura que da perspectiva do usuário é muito boa, né? Porque, claro, ele não fica preso, não força ele a ficar engessado. A gente integra, inclusive, as câmeras corporais com outros sistemas e até outros hardwares, né? De novo, a experiência não é completa em termos de integração, no sentido de ter uma fluidez mais automática, mas é possível integrar. Integração é que nem em casamento, né? Tem o noivo querer casar com a noiva, né? Então, do nosso lado, a gente tem hoje uma plataforma tem o Work with Alexa, né? Ou seja, funciona com a Alexa. São dispositivos que não são da Amazon, mas que funcionam com o dispositivo desde controle. A gente tem o Works with Axon now. Então, a gente tem uma plataforma aberta. Claro, tem critérios de segurança, tem um manual de APIs, e tem, claro, critérios mínimos de segurança, para a gente não colocar em risco nem a segurança operacional, nem de gestão da informação, mas o espírito, de novo, de fornecimento de serviço em benefício do usuário final é que seja uma plataforma aberta, ademais dessas 20 marcas e crescendo que integram com a gente, né? Então, hoje é extremamente importante a interoperabilidade. Do nosso lado, tem total disposição de caminhar nesse sentido, de integrar, inclusive, com algumas marcas consideradas competidores nossos, em benefício do usuário final. Tudo isso, de novo, para garantir a parte de operações e também de gestão de cadeia de custódia posterior. Arthur, eu sei que você está tarefado, né, numa agenda forte aqui em Brasília, num evento como esse. Agradeço muito a oportunidade de ter esse bate-papo aqui, curto espaço de tempo, mas você, como sempre, né, sabe apresentar muito bem o que a Axon tem a oferecer em termos de segurança pública, e fico muito feliz em ter a oportunidade, mais uma vez, de ter um bate-papo com você, meu. Muito obrigado. O prazer é meu, é uma honra estar aqui mais uma vez, é um privilégio estar com uma figura de tão alto calibre, comando, e de verdade agradeço a todos os espectadores. Espero que a gente possa continuar servindo sempre as polícias e forças de segurança pública do Brasil, e de novo espero que possamos nos ver também muito em breve. Bem-vindos ao iLab todos. Muito obrigado, Arthur. Foi mais um bate-papo aqui no iLab Segurança 2025, 6CB. Forte abraço.